Olá, amigo internauta, paz de Jesus e amor de Maria. Eu sou o Lucas e hoje vamos meditar o Evangelho de Nosso Senhor lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1. Pode ir lá no comecinho do Evangelho de São Marcos, lá no versículo 29, que vai nos dizer assim: E logo, ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos. E quando o acharam, disseram-lhe: Todos te procuram. Disse-lhes: Vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi por toda a Galileia pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Eu acho muito bonito e interessante, e até mesmo para refletirmos, a atitude da sogra de Simão. Diz que a febre a deixou e ela já se colocou a servi-lo. Ela foi curada pelo Senhor, ela teve um encontro com o Senhor e automaticamente se colocou a serviço. Eu pergunto a você hoje, diante de tantas vezes que o Senhor já se manifestou na nossa vida, qual tem sido o anseio do nosso coração para servir ao Senhor? Porque a sogra de Pedro, ao se encontrar com Jesus, ao ter um encontro com o Mestre, automaticamente já quis servi-lo. E quantas vezes nós ficamos esperando mais e mais e mais e mais e mais favores de Deus, ficamos buscando mais milagres de Deus, ficamos buscando curas de Deus, enfim, N coisas, mas não buscamos meios para servir ao Senhor, para agradar o Senhor, para agradar o coração de Deus. Queremos agradar somente o nosso coração, mas às vezes pouco nos preocupamos em agradar aquele que já deu tudo por nós, a sua vida, para nos salvar. E aí Jesus sai para rezar, e aí vão ao encontro dele, dizem: Senhor, todos estão te procurando. Ele diz: mas vamos caminhar, precisamos anunciar a outros lugares. Às vezes ficamos tão fechados no nosso convívio, ficamos tão fechados naquelas mesmas pessoas que convivemos sempre e não percebemos as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que passam por nós, as pessoas que nós encontramos na rua, as pessoas que temos a oportunidade todos os dias. Não tem um dia sequer que Deus não coloque alguém no seu caminho que você não tenha a oportunidade de falar para esta pessoa que Deus a ama. E aí nós ficamos tão presos aos nossos compromissos, às nossas coisas, ao nosso convívio, ao nosso mundinho, e não percebemos que Deus quer muito mais de nós. Jesus nos mostra isso quando todos ali já tinham um conhecimento, já estavam meio que à procura dele. Ele diz: não, aqui já me conhecem, vamos andar porque ainda tem muitos mais a me conhecer, a conhecer a verdade. Que possamos, neste ano de 2016, ter estas duas atitudes, que uma complementa a outra. A primeira é de começar a, mais do que buscar os favores de Deus, buscar servir a Deus. Mais do que receber de Deus,
entregar a Deus em 2016. E automaticamente aquele que se coloca a serviço do outro. Então automaticamente começaremos a falar mais de Deus. Começaremos a anunciar mais a Deus. Começaremos a encontrar modos e jeitos de espalhar a paz, a alegria e o evangelho aonde nós passarmos. Que 2016 seja também um ano disso, um ano de servir mais a Deus, servindo mais ao outro, assim como a sogra de Pedro fez. Que possamos tomá-la como exemplo no dia de hoje, para este ano. E também a Jesus, que não fica parado, muito pelo contrário, está sempre em movimento, querendo mais e mais e mais e mais e mais anunciar a verdade. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo lhe ajude. Aumente a fé no nosso coração, porque eu sou o primeiro que precisa dessa fé revigorada em 2016. Que possamos ter esse anseio de servir mais ao Senhor e anunciá-lo. Que a Virgem Santíssima, ela que ao receber o anúncio de que seria a mãe do Senhor, não ficou parada, mas foi ajudar a sua prima que estava grávida, que ela possa interceder por nós e nos ensinar a ser assim, sempre a serviço do reino de Deus. Deus te abençoe. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805 11 98731 1221